Então, pessoal, aqui para mim já é 7h45. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sala de estudo Chico Xavier. E hoje temos o nosso nobre palestrante, Jorge Brasileiro, com o tema Resignação, Consentimento do Coração. O mesmo, só de pronunciá-lo, já nos leva a uma profunda reflexão sobre como lidamos com as adversidades da vida cotidiana. E antes de passar a palavra para o nobre, eu vou ler um trecho de uma mensagem para vocês. E logo em seguida, eu vou fazer a prece de iniciação, de início, de abertura do nosso trabalho da noite, do nosso estudo, tá bom? Então, vamos lá. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão do que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece. Joana de Ângeles. Agora vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nos conectando com essa energia do amor. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quanto, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícias, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Oração de Chico Xavier. Agora, com a palavra, o nosso nobre Jorge Brasileiro.
Fique à vontade. A sala é toda sua. Mais uma vez, boa noite. Saúdo a todos com a paz do Mestre Jesus. E agora no cantinho esquerdo aqui em cima estou vendo essa pessoa maravilhosa, minha querida amiga Elvira Rios. Estava aqui escondida, aqui tinha uma legenda, eu não tinha visto. Jesus te abençoe, minha querida. E a todos nós. Bom, quero agradecer a oportunidade da tarefa e que possamos realizar um bom trabalho no dia de hoje. Estamos todos aqui reunidos em prol de um objetivo: crescer, aprender, servir ao Mestre Jesus. Isso é muito bom mesmo. Então vamos lá. Hoje o tema é capítulo 9, item 8, obediência, resignação, consentimento do coração. E aí eu fui pesquisar. O que significa essa palavra resignação? A palavra resignação tem origem no latim, resignatio, que deriva do verbo resignare. Este, por sua vez, é composto indicando a oposição ou afastamento, e o signare, que significa marcar ou fazer um sinal, originalmente em relação a registros contábeis. Assim, resignare significava, em sua origem, tirar o selo ou cancelar algo. E evoluiu para o sentido de renunciar ou desistir. Evoluiu para o sentido de renunciar ou desistir. Portanto, a palavra resignação carrega a ideia de abrir mão de algo, seja um cargo, um direito, uma expectativa, aceitando uma situação sem resistência. Em contextos religiosos, pode significar a submissão à vontade divina. O conceito de resignação está relacionado à aceitação e à conformidade com o que não pode ser mudado, enquanto a resiliência envolve a superação de desafios que finalmente culmina com o consentimento do coração. Ou seja, entendendo, aceitando, resignando-se, porque nada é por acaso. Tudo está na programação. E aí vemos coisas, momentos, situações, e às vezes nos assustamos. Não entendemos inicialmente. Aí depois que paramos para pensar, aí vemos que nada é por acaso. Está tudo no direcionamento da espiritualidade. Está tudo na programação. E aí eu vou aqui no Evangelho ler o início. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência
é o envolvimento. Eu vou ligar meu refletor aqui, que as vistas não estão muito boas, não, viu? Eu tive recentemente um Covid que me atacou o ouvido, o pulmão e as vistas, por incrível que pareça. E o estômago também, que eu não tinha apetite. Peço perdão. Então, aqui, a obediência e o consentimento da razão, a resignação, é o consentimento do coração. Ou seja, aceitar, entender finalmente. Muitos se revoltam, não aceitam, não entendem, mas está tudo na programação e que mais adiante nós vamos entender o porquê passamos por certas coisas. Porque passamos. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. A revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Ou seja, eu posso tudo, eu sei tudo, eu sou o bom, o bambambam. Aí não vai ser. Não vai ser resiliente. Não vai ser obediente. Do mesmo modo, aqui voltando, obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer no seio da humanidade deprimida brilhassem o triunfo do sacrifício e da renúncia carnal. E aí eu venho a uma citação do mestre, e ele disse: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Ele, já sabendo de tudo com a sua sabedoria, disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la, porque ele sabia onde tudo iria terminar. Veio para o sacrifício por todos nós. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Ou seja, a sociedade atual, já naquela época, os corruptos, os viciosos, que vivem nos seus vícios das suas drogas, das suas bebidas, ou de uma, como devo dizer assim, uma adoração deturpada. Uma pessoa passar uma semana dormindo ao relento em uma barraca, numa fila, para assistir um show de um artista que ele adora. Pessoas têm morrido. Eu lembro de uma história no Rio de Janeiro, uma moça tomou tanto sol, perdeu a vida. Morreu na fila por causa de uma cantora. Mais recentemente, eu vi uma reportagem de uns fãs, um homem, um galalau, vamos dizer assim, usando fralda descartável para não ir ao banheiro e não perder a vaga na fila. É um desvio,
é um vício, uma adoração, mas a doçura, o entendimento da nossa doutrina, que nos ensina todo dia, a entender que essa pessoa está equivocada, mas é uma questão de foro íntimo. É uma questão de foro íntimo. Eu não posso mudar o pensamento dele. No momento, não. E adiante vai se dizer que agora não verá, mas no futuro as pessoas verão. E aqui eu coloquei, acrescentei umas anotações. Aí vemos os viciosos em todas as mazelas da sociedade, como eu já disse. Pessoas passam dias na fila, esperando o show. O Congresso, o nosso Congresso, recentemente, na calada da noite, aprovou o aumento de mais 18 deputados. Aí acharam um pouco, aprovaram o aumento do fundo eleitoral. Ou seja, trabalhar em prol deles. E o povo, que eles dizem lá que estão a serviço do povo. Que povo? Isso é um vício, uma corrupção. E botam uma cara na TV, falam sério. E eu fico olhando assim, mas não posso fazer nada. Mas chegará o dia que irão prestar contas. Pois ninguém escapa da lei de ação, reação, causa e efeito. Terão que prestar contas. Então, eu entendo assim. Né? Não penso no povo e sim neles, em se locupletarem. E digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante. Ou seja, corrompem-se, cometem seus erros, seus vícios, suas corrupções, e o fim não será brilhante, infelizmente para eles. Mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso. Olha que interessante. Obedecei à lei do progresso, pois é imutável. Mais dia, menos dia, teremos que prestar contas. A lei, vamos dizer assim, uma locomotiva nos trilhos e vai seguir sempre em frente. E não poderão parar. É a lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. É a palavra da vossa geração. E aqui, eu me lembro, esse trecho eu procurava ele e às vezes esquecia. Capítulo 9, mas tem também eu acho que no capítulo 17.
sobre o freio e a espora. E aí eu vou contar-lhes uma história que me veio à mente hoje de tarde, quando eu estava concluindo, estudando de novo, relendo, para ampliar o entendimento. Eu tenho um amigo, um compadre, ele bebia, fumava 4 carteiras de cigarro por dia. E Jorge, caminhoneiro bruto, também bebia. Tomava cerveja quando chegava do trabalho, um trabalho muito estressante. Dirigia um caminhão das 5 da manhã às 10 da noite. E aí chegou o dia de parar, veio o freio e a espora. Eu infartei. Infartei e fiquei numa maca de hospital e vi que minha vida estava indo embora. E aí o que foi que eu fiz? Parei, respirei. Eu já conhecia a doutrina bem pouquinho. Ainda não estava como estou hoje, já mais dentro do movimento, já dentro dos estudos. E eu voltei para dentro de mim. E fiz uma prece sincera no coração. E eu disse assim a Jesus: Senhor, eis-me aqui nessa cama de hospital. Sei que o Senhor não castiga ninguém. O errado, o culpado por isso tudo sou eu mesmo. Mas ainda assim, eu sei que o Senhor é amor, eu quero te pedir. Eu te peço, Senhor, se o Senhor me salvar, te peço, me salve. Se o Senhor puder e eu merecer, se ainda tiver tempo, puder me salvar, me salve. E ainda o Senhor me salvando, eu quero te pedir mais um favor. Me liberte desse cálice. Me liberte da bebida, Senhor. Eu não quero beber mais. Afasta de mim esse cálice, Senhor, para que eu siga vivendo, porque sei que o culpado sou eu. E aí escapei. E deixei a bebida. Deixei a bebida. E aí, voltando a meu compadre, eu comecei a orar por ele, dizendo: eu vou te libertar. Pedi a Jesus para te libertar. E pedi a família dele toda para orar. Um homem que bebia muito. E fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Aí fomos orando, fomos orando, fomos orando. E ele se libertou. De uma vez só, ele deixou a bebida e o cigarro. Como nós somos muito amigos, nós fomos para a casa dele. Assar milho, que ele plantava milho no quintal, aí assar milho de noite, tomar café. E conversar sobre Jesus, o que Jesus fez em nossa vida. E estávamos lá um dia de noite, eu, minha esposa, a esposa dele, minha comadre, meu compadre e os netos, assando milho, tomando café, conversando as coisas do Evangelho e de Jesus. E chegou um vizinho dele, que se dizia amigo dele, viciado na cachaça. Ele bebia aquelas bombinhas. Quem não conhece, é uma granada de emoção, uma bebida, meio litro de cachaça. E tinha dia dele beber 6. E aí ele adentrou no quintal e falou: estão reunidos aí? Eu digo: estamos, meu amigo. Assando milho e tomando café. Senta aí, vamos bater papo. Aí ele ficou um pouquinho, pegou um milho, começou a comer. E aí falou assim: mas aqui não está bom não. Por quê? Estamos em família, entre amigos reunidos. Falta cachaça. Aí eu disse a ele assim: companheiro, hoje aqui não cabe mais essa cachaça. Hoje nós estamos comendo milho, tomando café e falando de Jesus, das coisas que Jesus fez por nós e pode fazer por você.
Quando eu acabei de falar de Jesus, meus amigos, o homem deu um pulo, levantou e já estava assim a uns 4 metros. Que nada, rapaz. Eu quero é cachaça. Eu quero é beber. Eu digo, não faz isso. Pede a Jesus para te libertar também. Jesus é bom, maravilhoso. Deus é bom. Ele deu outro carreira, saiu no portão de lá, resmungando e xingando, bateu o portão e foi embora. Foi embora. Aí meu compadre falou assim, rapaz, o homem, quando a gente falou de Jesus, você viu? Porque ele não está bem acompanhado. Infelizmente, não está bem com boas companhias. E aí esse rapaz seguiu bebendo. Nós conseguimos nos libertar, estamos vivos até hoje. Ele continuou bebendo. Deu 1, 2, 3 AVCs. E ele bebia e fumava demais. E apareceu um câncer na garganta. No terceiro AVC, levou para o hospital, descobriram um câncer na garganta. E ele teve que tirar aqueles nódulos, fazer aquela cirurgia e colocar aquele aparelho que coloca na garganta. Eu esqueci o nome da cirurgia agora. Colocou aqui na traqueia um aparelho. E só falava quando botava o dedo. Meus amigos, ele não conseguiu terminar a quimioterapia, a radioterapia. E morreu. Ou seja, chegou o dia do freio e da espora. Para ele, infelizmente, não teve remédio. Não teve jeito. E ele desencarnou. Provavelmente chegou no plano espiritual como suicida. Para mim também chegou o freio e a espora. Mas eu entendi e estou aqui hoje dando testemunho. Faz justamente parte desse estudo aqui. E aí, retornando à leitura, eles são claros e precisos. Ai do espírito preguiçoso. Ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai daquele que encerra o seu entendimento. Precisamos pensar, meditar, entender. Ai daquele que encerra o seu entendimento. Ai dele. Ai dele. Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, ou seja, ainda falando da lei do progresso, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde. A nossa rebeldia, de todos, a rebeldia, o não entendimento, o não parar para pensar, tem que ser assim, eu quero que seja assim. E aí, meus amigos, a vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. É a hora de sofrer. E aí muitos pensam, Deus me castigou, estou sendo castigado. É aí onde que precisa entendimento, parar para pensar. Deus, se Deus é amor, como é que ele vai castigar ninguém? Ele é amor, todo amor. Nós que nos castigamos, nós que cometemos os erros, e a lei do progresso, e a lei de causa e efeito está aí. Eu cometi, eu errei, semeei, vou ter que colher. E aí, é preciso a obediência e o consentimento do coração.
ser obediente, parar, meditar um pouco. Hoje eu medito, eu me concentro com muita facilidade. Essa doutrina santa me ensinou muita coisa e vem me ensinando muito. Aí você para, respira, ora e chega ao entendimento. E você, com seu coração, entende. Inclusive aos outros que não estão na mesma sintonia ou no mesmo nível que você se encontra no momento. Muitas vezes falam algumas bravatas, muitas vezes dizem que você está meio louco. Você ficou louco. Você está totalmente diferente. Aí muitas vezes eu digo, é porque você não está enxergando do outro lado. Eu apenas mudei meu jeito de viver a vida. Eu apenas abri meu coração para entender a vida. E aí alguns entendem, outros continuam não entendendo, mas eu, sabendo das leituras, dos estudos que faço hoje, eu perdoo. E muitas vezes digo para ele, cada um a seu tempo. Seu tempo não é agora, mas você um dia vai despertar. Você um dia vai entender. E às vezes, quando falamos de resiliência, de obediência, muitas vezes de reencarnação, aí agora o bicho pega. Aí é que não entendem mesmo. Eu digo, aí começa a querer discutir. Eu digo, calma. Tenha calma, meu filho. Você ainda vai entender. Eu não quero entender, não. Agora você não quer nem vai entender. Mas nós não vamos morrer. Desculpa o sorriso. Mas muito Deus é mais. Eu digo, vai ficar para semente? Não vai morrer, não é? Eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Quando você desencarnar, eu só quero que você se lembre dessa nossa conversa. E você vai ver que do lado de lá vai descortinar esse véu que você momentaneamente não entende. E do lado de lá você vai ver que ainda vive e que as dores morais, ou bem, se você fizer o bem sempre, vai te ajudar do lado de lá. Não é? Então, dando seguimento aqui, submeteremos à vontade rebelde. Os rebeldes serão submetidos, queira ou não, por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Aquilo que eu vinha falando. Cedo ou tarde será vencida. E aí vamos entender. Nós, espíritas, que temos essa doutrina esclarecedora ao nosso favor, com as leituras, com os estudos, vamos entendendo mais facilmente as coisas do mundo físico e espiritual. E temos que ter o carinho, o cuidado com os que não entendem, pois eles simplesmente ainda não aprenderam. E aí uns vão para outros ramos religiosos, têm seus dogmas, têm seus meios de doutrina, de ensinamento,
muitas vezes, eu não vou dizer erradamente, porque eles não entendem, não conhecem como isso se processa. Muitas vezes lê a Bíblia, mas não pesquisam a Bíblia. A Bíblia fala o tempo todo de reencarnação, do mundo espiritual, de espírito, de alma. Está ali, é só pesquisar para entender, abrir a mente e ampliar o horizonte. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. E o mestre dizia: quem tenha olhos, que veja; quem tem ouvidos, que ouçam. Eu gosto muito dos ensinos de Jesus pela sua simplicidade. Como ele falava coisas do cotidiano por parábolas, falava uma linguagem mais clara para o entendimento da época. E ainda nos dias de hoje, eu gosto muito de falar com simplicidade. Uso muito bordões, palavras simples. Primeiro, porque não tenho cátedra. Sou apenas um caminhoneiro. Hoje, estudante da doutrina. Mas eu sempre gostei e gosto das palavras do Mestre Jesus, na sua simplicidade e o alcance que tinha. Não é? E aqui, os que são brandos, pois prestarão doce ouvido aos ensinos. Essa mensagem é de Lázaro, Paris, 1863. E aí, eu concluí sem olhar para o horário do relógio. E aí eu pergunto ao mestre Alberto quanto tempo temos e abrir para os nossos irmãos participarem, darem suas opiniões, que isso é muito bom para o nosso entendimento do estudo de hoje. E aí? Aperta aí seu microfone e fala. Sim, já está encerrado, né, a sua fala. Porque o capítulo, o item, é curtinho. Eu acrescentei umas outras passagens para cumprir o tempo. Né? E eu não tenho facilidade, que nem essa pessoa aí, a senhora Elvira Rios, de PowerPoint para colocar lâminas e itens. Eu sou um homem simples. Mas ótimo, palavras profundas, né? Mas aí nós temos 30 minutos aí para poder trocar ideias, fazer perguntas e contribuir também com o tema. E dividir, né? Dividir, com certeza. E Compartilhar. eu entendi aí que o orgulho, ele é, assim, o sentimento que mais dificulta a gente se resignar em certas situações, né? Ou a gente entende os processos que a gente está passando, principalmente aqueles relacionados à dor, ao sofrimento, aos contragostos, que não, as coisas não acontecem como a gente quer, e às vezes a gente tem que pensar, refletir, e ver também
os mecanismos para quem acredita, né, na espiritualidade, que tem essa dinâmica, né, da espiritualidade também como uma ferramenta que ela é que dirige e coordena. A gente não precisa também somente ver as coisas pelo aspecto humano. Principalmente quem acredita em Deus, tem a crença em Deus e pensa que ele é justo. Então, o orgulhoso, o que eu entendi na sua mensagem, é que o orgulhoso ele tem essa dificuldade de se resignar em alguns momentos e refletir, né, para quê, o porquê daquelas situações, e a gente não se revoltar e não complicar mais as coisas, né, para a gente. E você citou muito essa questão aí do suicídio, né, quando a gente maltrata o próprio corpo de forma inconsciente, mas hoje a gente sabe que não é inconsciente, né? A gente sabe que você ingerir alimentos e drogas, você está matando o seu corpo, então suicídio. Hoje não tem mais essa questão que você é inconsciente, não, você é consciente. Né? Então, a sua abordagem ela foi simples, mas foi pertinente. Me trouxe essa reflexão sobre o egoísmo. Então, a gente tem que ter a sabedoria de lidar com esses aspectos, né? Que nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. As coisas, a vida não é essa maravilha também como a gente pensa, porque tem a nossa participação. Né? O nosso destino, eu tenho aprendido hoje que o nosso destino, quem constrói, somos nós mesmos. Né? Embora a gente está aqui permeando nas trocas, na diversidade, mas quem dá o apito final, né, é o meu querer, o que eu quero, o que eu decido, o que eu aceito, influenciado por terceiros ou não, mas a decisão é minha. Eu fui. A gente não pode ficar iludido achando que eu fui enganado, ludibriado. Não, eu aceitei, concordei. Então, não tem mais essa questão né, de dizer que fui enganado, não. Eu sou responsável pelo meu destino, as minhas escolhas. Então, eu preciso arcar com elas. E você teve essa maturidade, né? Essa sabedoria que passou, deu um testemunho que não foi em vão. Quem escutou e que vai escutar, porque a gente coloca no canal, na internet, e vai perceber que quando a gente usa o álcool, né, e o fumo, a gente está perdendo a oportunidade de viver mais e aproveitar o tempo, né, esse tempo precioso, para desenvolver outras habilidades, né? E perguntar por que é que eu bebo, por que é que eu fumo. É uma fuga. É o excesso do prazer. Então, a gente busca uma compensação para suprimir aquilo que às vezes a gente não quer encarar. E a gente precisa dar um freio, analisar e dizer, não, eu vou parar de beber e fumar, porque o que me leva a isso é isso. Então, eu tenho que enfrentar isso para vencer em mim mesmo essas dificuldades. Mas foi maravilhoso, sua palestra me fez refletir de uma forma profunda, né? E a gente tem que, muitas vezes, ser paciente e aceitar com resignação para que o sofrimento ele não aumente. Né? Eu me excedi um pouquinho das palavras aí, mas passo para os irmãos e para a Eliana, que ela que está conduzindo o trabalho da noite. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos as suas palavras tão sábias. Antes de passar a palavra para Elvira, eu gostaria de parabenizar seu Jorge. Maravilhosa a sua explanação da noite. Perfeita. Parabéns. E Elvira, fica à vontade. Boa noite mais uma vez. Bom lhe ver, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Um beijo nesse coração lindo e cheio aí de conhecimento. E dizer que simplicidade
não é sinônimo de não saber. Muitas vezes é nessa simplicidade que a gente vai tocando o coração das pessoas com o tamanho da nossa sabedoria, né? Essa semana eu estava estudando um livro de Joana de Ângeles, né? Já li ele, Momentos de Saúde e Consciência. E eu tinha feito uma anotação aqui. Eu tenho mania de, quando eu estou lendo, eu anoto e mando para mim mesma, né? Não estou ficando doida, não, senhor. Viu, seu Jorge? É a memória que falha. E aí ela diz assim no livro, ó, a resignação não é derrota moral. Por incrível que pareça, eu tinha grifado esse tema. A resignação não é derrota moral, mas conquista da razão, que compreende a realidade da vida e prossegue confiante. Então, a gente sabe que resignar-se é um ato de maturidade espiritual. Muito de nós, eu no meio, já me revoltei e perguntava, pô, Deus, por que comigo? Eu sou tão boa, faço tudo tão certo, eu cuido da saúde, eu cuido do outro, por que comigo? E claro que por conta da nossa falta de maturidade no decorrer da nossa vida, né, dessa que eu falo, né, a gente muitas vezes se revolta com Deus mesmo. Às vezes e a gente ainda barganha com Deus. Olhe, se o Senhor fizer isso, eu vou ficar, vai dar tudo certo, aí eu vou fazer aquilo. Tamanha nossa imaturidade espiritual. Então, aceitar o que não pode ser mudado com serenidade, né, com resiliência, a gente tem que acreditar no invisível. Né? Eu acredito que Deus está lá. E que não é porque eu sou espírita, não é porque eu sou amiga de seu Jorge brasileiro, que eu não vou passar aquilo que eu tenho que passar. E aí a gente vai, como o senhor aí, né, muito nos deu na sua fala, dos seus exemplos, a gente vai, nessas situações, mantendo o coração em paz. E além de manter o coração em paz, a gente até consegue ajudar o outro a manter o dele. Né? Então, não é fácil o ato de resignar-se. Principalmente no mundo, né, que a gente está aí, com tantas guerras, com tantas dores. Aceitar algo, né, libertar nosso coração da amargura, encontrar uma força, né, interior que muitas vezes a gente nem acredita que tem. E, acima de tudo, como o senhor mesmo falou, né, tem que ser sustentado por algo, pela fé, pelo amor desse Pai por nós. Então, um Pai que nos dá tanto, né, seu Jorge? Sem pedir nada em troca. E muitas vezes, na hora que a gente necessita, né, devolver um pouquinho, no ato de resignação, por exemplo, a gente falha. Então, tem muito gratidão por tudo que falou hoje, porque, como disse o senhor, mesmo simples, mas muito profundo, e a gente ressignificar, né, dar um novo significado, com tudo que a gente estuda, com tudo que a gente pratica dentro da doutrina, a esse ato, que é um ato, às vezes a gente não percebe que é um ato meramente humano. O senhor já viu um cachorro se resignar, um gato, uma planta? Então, condições humanas, a gente tem que enaltecer. Deus não saiu distribuindo alguns atos, né? É meramente humano. E por ser meramente humano, faz com que eu me eleve. E é esse o porquê de estarmos aqui. Com simplicidade ou não. É por isso que a gente está aqui. Para evoluir. E a resignação vamos dizer assim, uma carta na manga de nós espíritas. Né? Muitas vezes a gente fala assim, o espírito é resignado, tudo aceita. Não entenderam o que a gente entendeu um pouquinhozinho, né? Mas gratidão, Deus abençoe. Muito bom mesmo. Edificante suas palavras, Elvira. Muito obrigado pela sua contribuição. O Gerson levantou a mão também. Pode falar, irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns, Jorge. Opa, perdão. Bem esclarecedor. Quando você falava, eu ficava aqui tentando, né,
me conectar com justamente o Evangelho que você traz e com os ensinamentos de Jesus. Eu vejo, essa opinião minha, que há muito, floreado-se muito o Evangelho de Jesus no seu ensinamento. Isso é uma opinião minha, dentro de uma análise do que eu estudo, dentro do que eu leio. E você traz, dentro desse capítulo 9, 38, mais um reforço para que eu possa compreender essa mensagem de Jesus. E aí, enquanto você falava, eu lembrava em Mateus 11, 20, quando Jesus faz a citação, uma repreensão, né? Ele repreende as cidades do lado, como Corizim, Betsaida e Cafarnaum. Ele diz, ai de ti, ai de vocês, que ouviram meus ensinamentos e não colocaram em prática. Mas se nós notarmos também, ainda em Mateus 5, ele também chama atenção quando ele fala, aconselha, né, reconciliares com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho, porque assim não sendo, será entregue a um juiz. Imagine, né, ser julgado, condenado, lançado em uma prisão, só sairá de lá quando pagar o último centavo. Aí nós percebemos que dentro do evangelho que você traz, dentro do estudo da noite, ele diz no final, infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, aquele que fecha o seu entendimento. Infeliz nós que somos os guias da humanidade em marcha, açoitamos. E aí percebo, dentro do estudo, dentro das palavras, né, que você trouxe aí para nós, esse presente dia de hoje, eu não tenho o costume de participar, porque dia de hoje tem estudo na Casa Espírita, é um dia de palestra na Casa Espírita da Paz aqui em Castro Alves, e dá para se perceber claramente o que Raul Teixeira também nos traz. Raul Teixeira nos diz que doutrina espírita não é para quem quer, para quem aguenta os trancos, quem aguenta esses esclarecimentos trazidos por você, né? Quem aguenta esses esclarecimentos. E eu vejo que muitas doutrinas, muitos segmentos, eles floreiam, fantasiam, enfeitam muito o evangelho, fugindo dos ensinamentos originais que a doutrina nos traz. Se nós formos estudar, gosto de dar os estoicos, né? A filosofia antiga, muito efeito, sêneca, muito esclarecimento sobre comportamento, sobre a vida. Hoje eu estava estudando material sobre o lado obscuro, né, de Alice no País da Maravilha, esclarecedor demais. E eu percebo que quando o evangelho é entendido dessa forma, como você nos trouxe, que você acordou depois de pedir ajuda, pedir socorro, e assume uma postura diferente, eu acredito que fica mais fácil para a nossa compreensão ou até mesmo aceitação. E dito isso, eu agradeço por essa oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje, ganhando mais um pouquinho de esclarecimento para a minha jornada, e espero, sinceramente, que algumas doutrinas, alguns segmentos, reveja sobre o ensinamento de Jesus, porque ele não é fácil, ele não é tão doce como muitos colocam, talvez para agradar, talvez para atrair, talvez para que as pessoas permaneçam, porém enganados, eu acredito. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos onde é que está escrita a lei de Deus, foi dito aqui, olha, na consciência, lá na questão 621, justamente para que nós não percamos, para que nós não desviamos, né, a atenção dessa lei que não é tão facinha. Teu amigo estudava, quando ele dizia, olha, o Evangelho de Jesus não é tão fácil como se diz, não é tão doce não, viu? Ele é duro. E eu achava muito interessante essa fala dele, porque quando nós pegamos ao pé da letra, como diz, escrito, percebemos que a coisa é bem séria e é com a proposta e o propósito de mudar. Não há dor, não há sofrimento em estudar, não há esclarecimento
que nos tira desse quadradinho de uma bolha, bolha contra bolha, e que nós vamos aí, de uma forma ou de outra, doendo ou não, como Chico Xavier diz, vai ao banheiro, chora, volta e ora, e aí nós vamos crescendo passo a passo. Gratidão aí a todos. Nós que agradecemos a sua contribuição com as suas palavras sábias, suas colocações. Muito obrigado. Seu Antônio, a palavra é toda sua. Fique à vontade. Boa noite, queridos irmãos, que Deus continue nos abençoando. Com muita alegria, né, que eu também tenho esta feliz oportunidade de estar nesta noite ouvindo nosso irmão Jorge e agradecendo a Deus e aos espíritos elevados que nos brindou esta noite com este tema e com este tema tão bem descrito pelo nosso irmão. Eu vou ser sucinto dizendo apenas o seguinte: o que é simples é sábio. Assim é o Cristo e assim é o nosso irmão quando nos instrui nesta noite da forma simples, mas profunda para o nosso entendimento, para o nosso enriquecimento e, sobretudo, para a nossa transformação moral e espiritual. Assim, nada mais tenho do que deixar prevalecer no meu ser profundo este doce sentimento fraterno de gratidão a Deus, ao nosso irmão brasileiro e a cada um dos irmãos que, assim como eu, felizes por essa oportunidade divina, estamos aqui concluindo parte deste trabalho, nos pronunciando, dando nosso testemunho de gratidão verdadeira ao nosso Pai por esta luz divina que se derrama sobre cada um de nós em forma de conhecimento e de oportunidade de transformação. Muita paz, muita luz para você, meu irmão brasileiro, e todos os irmãos que, assim como eu, mediante esforços, vai domando as suas más inclinações e buscando continuar firme, caminhando com Cristo. Muita paz, muita luz e parabéns pela apresentação do trabalho. E pegando um gancho na fala linda, muito linda, do nosso irmão Antônio, seja as nossas palavras a você, ao senhor brasileiro, brasileiro significativo, evoluído, lindo, maravilhoso, muito, muito agradecida mesmo. Obrigado, gratidão. Alguém mais? Seu Antônio quer falar mais? Está com a mão levantada? Eu acho que ele esqueceu. Seu Fidelis, fique à vontade. Ok. Jorge, a sua reflexão foi muito boa, viu? Falando sobre a resignação, né? E sobre a vontade do coração. Esse exemplo que você deu aí sobre o alcoólatra, né? Que o alcoólatra, ele já está com seu organismo já contaminado. Para ele sair do álcool é muito difícil. Tem que ter muita vontade. Graças a Deus você saiu, né? Teve uma boa vontade, teve também um problema de saúde também, exato. Chamou pelo Criador, isso foi muito bom. Mas nem todo mundo sai, viu? E você falou sobre a obedecer à lei do progresso, né? A lei do progresso, para uns, estão muito leve, para outros estão muito pesada, né? Essa semana, olhando um vídeo, nós temos aí 14 países que têm bombas nucleares.
cada país tem mais bomba nuclear do que outro, né? A Rússia tem maior, tem 5.000, parece que 880 bombas nucleares. Então, rapaz, e também, eu não sei se você acompanhou o fato que aconteceu essa semana, né? Da menina que caiu lá na Indonésia, que eu acho que aquilo ali foi uma negligência do povo, né? Caiu ali, ficou 3 dias para resgatar a menina. Eu falei até com minha esposa aqui, ela não vai sair viva dali não, porque o ambiente ali é muito agressivo. E faltou o quê? Faltou ali o quê? A resignação do povo, faltou o amor, né? Faltou a vontade no coração para resgatar aquela alma, né? Mas é isso mesmo. Estamos passando por muitas pessoas boas, mas tem muitas pessoas ainda que tem que ter resgatada, tem que ter resignação ainda no coração para melhorar, né? Porque às vezes a melhora chega tarde, né? Como chegou nesse amigo seu, né? Você falou para ele largar a cachaça, mas ele acha que aquilo ali era uma coisa que ele estava vivendo a vida fazendo aquilo ali, né? Mas a vida que ele estava vivendo, ele também poderia pensar que poderia também, dele viver 100% ou 75%, ele ia viver 50%. E aí depois veio a doença, né? Veio o câncer de garganta, que foi proveniente do álcool, né? E da maneira dele se alimentar. E aí muita gente, como você falou aí, fala de Deus, que Deus castigou. Deus não castiga ninguém. Quem castiga somos nós mesmos, pelo o que fazemos, né? E você falou também da lei da ação e reação. Tudo que a gente faz uma ação, tudo que a gente reage, porque a gente agiu antes, né? Em determinada coisa. Mas é isso mesmo. Obrigado pela sua reflexão da noite. Está no caminho certo e parabéns, viu? Obrigado, Fidelis. É bem isso mesmo, Fidelis. A gente planta, não é obrigado a semear, a plantar, mas se plantar é obrigado a colher, né? Gratidão. A nossa irmã Dirce levantou as mãos. Dirce, é com você. Ei, boa noite, meus irmãos de caminhada. Então, gente, eu não ia nem falar porque, assim, é um assunto que tem a ver com a doutrina, mas, no mesmo tempo, precisa um bom entendimento. Sobre Fidélis falou da menina que caiu lá, né? Aí a gente fica pensando assim, Deus, a gente sabe que ele é bom, ele sabe que ele é bom. E aí a gente fica pensando, né? O socorro que não chegou. Aí a gente fica se perguntando, né? Mesmo a gente que está na doutrina, a gente vai se perguntando, né? Como que é isso, né? Assim, mas se a gente ou acredita ou não. Como Deus é bom e a gente sabe que a gente não sai aqui sem, a gente planta o que colhe, talvez nessa, né? Porque é uma menina de 26 anos, né? Mas então, e aí a gente. Me abalou muito isso mesmo, porque eu acredito assim. Nossa, eu fiquei imaginando assim, sozinha, a menina quando caiu lá, né, no vulcão àquela altura, sede, fome, frio, dores e sozinha, né? Aí a gente tem que acreditar que existe alguma coisa aí, porque como Deus é bom, ele não ia permitir isso, né? Eu vejo assim os comentários, hoje nós comentamos aqui, aí eu também, na mesma hora, falei, não, faltou ajuda, faltou solidariedade, como chegou o drone, né, até perto, poderia ter jogado, sim, que a gente é que nem uma pessoa falou, joga no presídio, joga comida, joga droga, joga tudo, joga principalmente droga, poderia ter jogado para ela, mas aí, gente, entra a doutrina, né? Aí você, como você está na doutrina, não sei como outras pessoas que não estão na doutrina pensaria. Até gostaria de ouvir opiniões dela, né? Porque aí, como a gente está na doutrina, a gente pensa, como que é isso, Senhor? Né? Porque assim, a gente sabe que
assim, a gente erra, mas uma pessoa de 26 anos, que nem uma pessoa que gostava de viver a vida, assim, então, gente, é muito difícil. É que nem já falou Raul Teixeira, né? Ser espírita não é fácil, porque tem que ter uma compreensão, uma evolução, que muitas vezes nós, como seres humanos, nós não conseguimos atingir, gente. Eu estou falando por mim. Muitas vezes eu não consigo atingir os porquês da vida, o que eu estou aprendendo, e que a gente sabe que Deus é bom, que Jesus nos ama, que os mentores estão aqui do nosso lado, e a gente não tem esse entendimento. Então, eu falo para vocês, não sei vocês. Às vezes tem pessoas que parece que é tão fácil. Para mim, não é fácil esse entendimento. Para mim, não é fácil ser espírita, sabe? Porque eu sei que tudo que eu plantar eu vou ter que colher, independente. Eu não vou querer, eu não vou colher outra fruta do que se eu não plantei. Então é só isso que eu queria comentar, né? Eu não sei, eu vejo Jesus assim hoje, né, mais conhecedora dele, eu vejo ele assim com muito respeito e sinto o amor dele assim por nós, como Deus também, né? Porque Deus tem pessoas que não acreditam, né? Às vezes não acreditam em Deus, às vezes não acreditam em Jesus, né? Então mas existe o bem, existe uma força. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente não, eu acredito assim, falando por mim, eu preciso de muita evolução, sim, eu acho que preciso de muita reencarnação para mim entender os porquês da vida. E é isso, gente. Obrigada, Dirce, pela participação. Dirce, no meu ponto de vista, foi uma escolha que ela fez, foi um risco que ela assumiu, né? Na minha humilde visão. Eu não sei o nome, aquelas pessoas que amarram uma corda no corpo e pulam de uma certa altura, é um risco que a pessoa assume. E, no meu ponto de vista, essa menina fez a mesma coisa, ela fez escolhas e assumiu um risco. Alberto, pode falar. Interessante que trouxe para a gente uma questão que é bom a gente tirar umas conclusões, cada um vai ter sua conclusão, mas você concluiu aí de forma muito, muito sábia, porque o que é que a gente aprende com um fato desse, né? Ela saiu para uma aventura, aparentemente teve seus riscos, né? Ela não teve culpa, mas aí o que é que fica para o espírito, né? O que é que ele aprende com isso? E o que é que nós também podemos aprender, né? Então, eu queria que Jorge trouxesse para a gente aí mais esclarecimento, para que a gente possa aprofundar essa questão, que ela é interessante, né? Veio na hora certinha. Obrigada, Alberto. Com a palavra, o nobre, né, palestrante da noite, nosso colaborador. Bom, meus amigos, eu escutei a participação de todos, gostei muito. Eu acabei mais cedo, mas gostei demais da participação de todos. Muito bom. E aí, eu, como tenho a mania de ser observador, porque eu estudo magnetismo e trabalho com magnetismo, ajudando a curar, a perceber contato magnético, os centros de força do meu paciente. E aí fui aprendendo a observar mais. E observando a respeito desta moça que caiu no vulcão, a outra reportagem passou várias fotos dela. No encontro, passou na Record as fotos dela. Seus amigos aí notaram, ela tinha muitas fotos sentada à beira de abismos, ou em pé, ou sentada. Aí eu vi umas 3 fotos, ela no alto. Tinha uma que ela estava sentada em uma mureta e lá embaixo tinha um abismo. Ou seja, essa moda nova, que muitas pessoas vão nos edifícios, vão nas antenas, sobem nos precipícios para te fazer uma selfie. Esse desejo de aventura,
Não quero dizer que nesse momento que ela caiu, foi isso, pois eu não estava lá. Mas investigando essas outras 3 ou 4 fotos que eu vi, pode ter sido isso. É lá à margem, à beira do vulcão. O guia não estava com ela, tinha adiantado para voltar. Porque se o guia estivesse com ela, ia avisar, não fique aí nessa beirada que você vai derrapar. Porque ali são larvas, são resíduos, tem cinza. Então o terreno não está firme. E aí pode ter sido que ela foi tirar uma selfie para mostrar aquele buraco lá atrás. E aí foi onde ela escorregou e desceu. E desceu muito, que chegaram a 400 metros, e ela ainda estava 250, 150 metros mais abaixo. E aí, para voltar à minha fala de que nada é por acaso, os 2 helicópteros estavam na área para descer e resgatar essa moça, mas o mau tempo não deixava. O drone desceu, localizou, o pessoal desceu com a corda, mas não tinha achado ainda. Então, o mau tempo, as intempéries do clima, frio, neblina, e aí ela lá, ferida, que ela deve ter se machucado, que ela estava imóvel, sentada, pode ter machucado uma perna, um quadril, e não pôde se levantar para subir. E aí chegou o dia que ela deve ter morrido de hipotermia. Aquela frieza toda, desidratou, sem alimentação, sem água, e o frio. Aí teve uma hipotermia, provavelmente, né? Que eu não estava lá, eu não sou dono da verdade, mas é isso que eu penso. Os excessos estão aqui no estudo. As aventuras. O Jorge, pode ser considerado um Ei, suicídio, Jorge? Pode ser considerado um suicídio? não, aí não foi um suicídio. Pode ser considerado um suicídio? Não, eu não creio que não seja um suicídio. O que ali foi excesso de aventura. Ela aventurou-se, acostumada a se aventurar, a fazer essas selfies de aventura. E aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí se deu mal nessa. Porque se o guia está perto dela, dizia, olha, isso aí é um terreno instável. Saia daí da margem que você pode cair. E ela, por desconhecimento, pode ter tentado tirar uma selfie para mostrar aquele buraco, e aí pagou com a vida. Eu não creio que tenha sido um suicídio. Eu creio que tenha sido excesso de aventura. Respondeu bem, Jorge, porque realmente eu li sobre isso e não entra como suicídio mesmo, porque ela não queria se matar, né? Então entra como, eu não sei como que entra no plano espiritual, mas como suicida não é. Aqui em São Paulo teve também aquele cantor de funk lá, que ele estava traindo a mulher, ele foi pular da janela, essas coisas, e ele caiu. Aí eu vi um palestrante falando que ele estava querendo fugir da situação, ele não estava querendo se matar. Então não entra no plano espiritual como suicida. É isso que eu também penso assim. E é isso, gente. Mais alguém quer fazer perguntas? Bom, já que ninguém tem mais pergunta, eu vou pedir ao nobre colaborador da noite que faça a prece de encerramento dos estudos de hoje. Pode ser? Vamos lá, sempre pronto para ajudar. Que possamos, nesse momento, respirar pausadamente,
elevar o pensamento ao Pai maior. Agradecer, Senhor, pela oportunidade de estudo e de aprendizado da noite de hoje. Agradecer a equipe espiritual da casa, os coordenadores do estudo, nossos amigos espirituais. Ó Deus, e que possamos elevar o nosso pensamento, enviar vibrações nesse instante, todos juntos, para formarmos uma egrégora do bem, enviando vibrações de paz, pedindo ao Pai Maior misericórdia, Senhor. Misericórdia, Pai, para que cessem essas guerras, essas agressões, Pai, gratuitas, por orgulho, pessoas morrendo, nossos irmãos estão indo buscar comida, são recebidos a bala. Te pedimos, Senhor, uma intervenção. Envia vibrações de paz a esses governantes, a esses homens, que eles, no instante que forem dormir, que sejam visitados pelos benfeitores do universo, para que toquem no seu coração e eles busquem entendimento para a paz, para parar de matar os seus irmãos. Queremos pedir também, Senhor, pelo Brasil, nosso país, nossa pátria, pedir pelo nosso planeta, pedir pelas nossas famílias, pedir pelos enfermos no leito dos hospitais e em suas casas, pelos presos nas cadeias e presídios, pelos espíritos sofredores, obsidiados e obsessores, pelos suicidas, pelos irmãos em situação de rua, que estão passando frio e muitos morrendo. Pedir pelos viciosos e pelos que mais necessitam da tua misericórdia, Senhor. E que possamos ter uma boa noite de sono na paz de Cristo. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.